estúprio, quando você era uma prostituta, quando você era um drogado, quando você era uma pessoa que vivia debaixo do pecado, na idolatria, você já recebeu a pregação, você creu na pregação, com a boca você confessou, com o coração você acreditou, você se arrependeu, confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje você é crente, agora você, como crente, precisa aprender o Evangelho e pregar para o pecador que está lá fora no mundo do pecado. Crente não precisa de pregação, o crente precisa do ensino. Porque se você aprende, você vai sair pregar. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Romanos 10, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Então você é enviado para quê? Para pregar a querigma de Deus, a palavra com poder, a palavra com autoridade, a palavra com ousadia. O Evangelho é simples, mas é poderoso e eficaz, aleluia. E o Evangelho é Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Se uma pregação, uma mensagem, um ensino, um louvor, tirar Jesus do centro, não é louvor, não é pregação, não é ensino. Tem 2 meses que eu estou no Parque Brasília ensinando. Jesus é o centro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Se Jesus não for o centro da tua pregação, não é Evangelho. Se Jesus não for o centro do teu louvor, não é louvor, é música. Porque louvor glorifica a Deus. Pregação do Evangelho genuíno glorifica a Deus. Jesus é o centro da nossa pregação. Jesus é o centro da palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse é Cristo, aleluia, o enviado, o prometido, o Salvador, o ungido. Se você canta e não glorifica a Deus, não é louvor, é música, e música não sobe ao trono de Deus. Mas se Jesus é o louvor, aleluia, o centro da tua adoração, Deus vai receber como um cheiro suave as narinas dele, porque está glorificando o seu Filho. Dê glória a Deus nesta manhã. Jesus está ensinando, o Evangelho é para todos. Agora perceba, nas sinagogas, o que ele fazia? Ele ensinava. Nas sinagogas ele ensinava o pecador, a pregação do Evangelho. Aqui dentro, ensinamento. Jesus ensinava aos seus discípulos. O pecador ele pregava, mas os discípulos ele ensinava. Depois ele dizia: vão de 2 em 2 e preguem. A missão dos 12, ele enviou os 12 para poder pregar o Evangelho. A missão dos 70, Lucas capítulo 10, ele enviou os 70 para pregar o Evangelho. Irmãos, e só o Evangelho. Ninguém sai da sua casa e vem a um templo para ouvir, irmãos, história de carochinha, para ouvir, irmãos, história de gibi, história de revista. Você sai da sua casa, não é para ouvir, irmãos, sobre filosofia. Irmãos, você sai da sua casa e vem à igreja, ao templo, para ouvir, aleluia, a pregação da palavra de Deus, porque é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que regenera, é a palavra que muda, é a palavra que vai gerar no homem a metanoia, a mudança de mente, de comportamento, é pelo poder da palavra. Então nesta manhã, se alimente da palavra, aleluia, receba a palavra, coma a palavra de Deus, porque ela vai te fazer um missionário, aleluia. Aqui você aprende a palavra, porque você aprendendo a palavra, aleluia, a trilogia, você prega, o pecador se arrepende, você discipula o pecador, ele se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois dessa pregação, desse discipulado, da decisão por Cristo em descer as águas batismais, agora essa pessoa tem que ser um ganhador de almas. Ele não pode ficar parado, ele não pode ficar estagnado, acomodado, na zona de conforto. Não, já estou salvo, Jesus já me salvou, já me alcançou.
glória a Deus, aleluia, não precisa mais fazer nada, não. A responsabilidade da igreja, ela é abrangente, ela é maior do que os teus sonhos. O campo missionário, a obra missionária, é maior que teus desejos, é maior que teus projetos, é maior que a sua vontade. Você precisa, aleluia, pregar missões, viver missões, sonhar missões, inspirar missões, se alimentar de missões, beber missões, 24 horas, se o Espírito de Deus habita na tua vida, esta chama no teu coração, de ganhar uma alma para Jesus, ela deve todos os dias prevalecer e mover a tua alma e a tua vida de cristão. Aleluia. Jesus está dizendo, olha, nas sinagogas ele ensinava, mas para os pecadores ele pregava. Ele pregava o que, pastor Ian? Pregava o reino de Deus, irmão. Pregava o reino de Deus. Estamos preocupados, porque o avivamento passou na Europa. Hoje a Europa vive uma frieza espiritual. A Europa foi berço de grandes avivamentos. O que não dizer de John Wesley, o pregador da santidade. E as pessoas sentiam na pele a sua miséria de pecador e corriam para o movimento da santidade. O que dizer dos pietistas, de viver, irmãos, o pietismo na prática, não só dentro da igreja, mas lá fora, porque provar que é crente aqui dentro, muitas vezes é fácil, mas o mundo lá fora está esperando um crente que aqui dentro é crente, mas lá fora também é crente. Aqui dentro ele é crente, na faculdade ele é crente, aqui dentro ele é crente, na escola ele é crente, aqui dentro ele é crente, no trabalho ele é crente, aqui ele é crente, na sua casa ele é crente aonde ele estiver, aleluia. O mundo está procurando, aleluia, está à procura de homens e mulheres que sejam crentes aqui e lá fora. A Europa foi berço de avivamento, mas passou. Não deixe passar o tempo da visitação de Deus. Não deixe passar o tempo da visitação de Deus. Porque Deus visitou a Europa, levantou grandes avivalistas, pastor Márcio Cândido. Mas eles deixaram passar. Hoje você vai em igrejas na Europa, que tem um culto por semana, e os irmãos pagam caríssimo. Eu estive pregando em uma cidade na Irlanda, e naquela cidade quando eu cheguei, pastor Bertier, Deus me orientou a fazer uma oração, mas eu fiquei com vergonha, porque eu falei, é a primeira vez que eu estou chegando, e eu vou fazer isso aqui, o pastor vai dizer o quê? Eu fiquei quieto, mas Deus me orientou a fazer um trabalho de oração ali, e eu senti um odor muito grande, algo estranho naquele lugar, e eu não entendia. Até então, na minha mente, eu estava entrando em um templo da igreja, e achando que ali era um templo normal. Quando terminei a pregação do evangelho, perguntei para um obreiro, por que esse tanto de cadeiras empilhadas aqui? E o obreiro me disse, pastor, aqui não é uma igreja, aqui a gente aluga uma vez por semana, na sexta-feira, para a gente poder cultuar a Deus, porque a gente não tem aonde cultuar, não acha lugar para alugar, não tem. Eu disse, o que é aqui, irmãos? Pastor, aqui é um cassino, aqui durante os outros dias funciona cassino. E eu disse, meu irmão, Deus me orientou a fazer isso aqui. Eu fiquei com vergonha, contei para ele. Irmãos, a minha alma doeu, pastor Bertier, da necessidade do evangelho naquele lugar. Irmãos, um continente que foi berço, irmãos, de grandes avivamentos. O apóstolo Paulo pregou, irmãos, em terras, aleluia, no continente europeu, mas é um lugar hoje que precisa. Eu estive com os pastores ali, porque eu fui para a Europa debaixo da bênção do meu pastor Bertier, com a carta da igreja, irmãos, e Deus me usou ali em 3, irmãos, países, e em 9 igrejas nós levamos o evangelho. Tinha igrejas que nós andávamos, irmãos, 200 quilômetros, para fazer um culto, sabe aonde? Em uma sala, na casa do pastor João. Nós estivemos na casa do pastor João, ali, irmãos, na cidade de Nina, e ele tira os móveis dele da casa, porque não tem aonde cultuar.
e a sala da casa dele vira um culto. Irmãos, eu não sabia, naquele dia eu preguei João 3,16, e tinha 9 almas que não eram crentes, não eram cristãos, ouviram a palavra de Deus, e Deus está fazendo um grande mover naquela cidade, há um avivamento naquela cidade. Deixamos ali a palavra do Senhor. No dia que pregamos na sede daquela cidade, a esposa do pastor disse: pastor Irian, eu não orava mais, a igreja não está mais orando, mas a partir de hoje, nem que seja sozinha, eu vou para a oração. Estou recebendo os vídeos, porque Deus trouxe um avivamento e um despertamento naquela cidade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Não deixe passar o tempo da visitação de Deus. Não deixe. Se vemos irmãos em Ribadeu, pregando para irmãos uma conferência de obreiros, ligado ao bispo Abner do Rio de Janeiro, estivemos pregando lá para os obreiros, e ali, irmãos, vemos a sede do evangelho genuíno, sem invenção, sem inovação. Evangelho não precisa de confete. Estão trazendo, irmãos, amuletos, estão trazendo bengalas, estão trazendo, irmãos, tantas coisas para ver se o povo aceita o evangelho. O evangelho não precisa, o evangelho é: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Em breve ele vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Tem crente ainda que crê no arrebatamento da igreja? Levante a tua mão e diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Da Bachoremahai. Aleluia. E a gente vê nos obreiros, nos irmãos, a sede do evangelho simples. Aleluia. O pecador precisa do evangelho, mas o crente precisa de ensino, porque ele tem que pregar ao pecador. Jesus está ensinando. Ele pregava o que, pastor Irian? O reino de Deus, irmãos. O reino de Deus. Eu fui em um grande congresso, o pregador começou a pregar. Olha, irmãos, o meu relógio custou tantos mil. O meu sapato é de couro de jacaré. O meu terno é de couro de cobra. E começou a falar. Eu disse: meu Deus, tem misericórdia. Ninguém vem ao templo querer saber da tua vida. Nós estamos aqui é por causa de Jesus. Aleluia. Ele pregava o reino de Deus, e o reino de Deus é salvação, resgate. Aleluia. O reino de Deus que prevalece é a vontade de Deus. Ele é o rei deste reino, e o propósito dele, o plano dele é resgatar a humanidade. Olha o que Jesus está ensinando: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Qual é o propósito do evangelho? Promover alguém? Porque hoje a pessoa é famosa no mundo, aí diz que supostamente entrou no evangelho, aí as pessoas postam lá: eis fulano de tal, eis cicrano de tal. Uma certa feita, pastor Valbert, trocando as lâmpadas lá do templo, chegou um camarada e falou assim: ei pastor, preciso falar com o senhor. E eu em cima do andame, irmão, cansado. No outro dia era o congresso das irmãs, a festividade das irmãs. E ele: ô pastor, eu queria falar com o senhor. Eu falei: pois não, irmão, lá de cima do andame. Ele disse: é porque eu sou esse comando não sei o quê, não vou dizer o restante aqui, né? Eu sou esse comando não sei o quê, eu sou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, foi falando. Eu falei: tá bom, irmão, pois não, eu estou aqui trabalhando, irmão, Deus te abençoe. Então, pastor, se o senhor precisar de mim, agora se ele chegasse lá e falasse assim: pastor, eu sou um humilde servo de Deus, eu vim aqui, o senhor me dá a oportunidade de falar de Jesus, era diferente. Irmãos, o evangelho não precisa de ex-nada, de ex-ninguém. O evangelho precisa de um pecador arrependido, que agora é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. O evangelho não precisa de nomes, de rótulos.
de famosos para promover o Evangelho. O Evangelho, aleluia, já é promovido, irmãos, porque Jesus revelou Deus aos homens, aleluia. Pregando o Evangelho e curando, porque o Evangelho pregado, simples, poderoso, ele tem eficácia, ele tem resultado, porque você prega Jesus, e é Jesus que cura, aleluia. Você prega Jesus, e é Jesus que liberta. Você prega Jesus, e é Jesus que salva. Aí os sinais seguirão aos que crê. É só você pregar, quem faz é Ele. Prega o Evangelho, Ele vai curar. Prega o Evangelho, Ele vai salvar. Prega o Evangelho, Ele vai libertar. Quem está me ouvindo nessa manhã, prega o Evangelho, prega Cristo, Ele salva. Prega Cristo, Ele vai curar. Prega Cristo, Ele vai libertar. Aleluias. Cura nas enfermidades e moléstias entre o povo. Nós chegamos na cidade de Irecê e tinha um homem ali. Ele tinha uma lepra. Ele vivia despido, só com a roupa íntima. A sua esposa abandonou ele e os seus filhos abandonou ele. Ele morava sozinho naquela casa. O portão era aberto, a casa era aberta, e ele ficava 24 horas com o ventilador ligado, porque o seu corpo queimava. A lepra queimava o seu corpo, mas ela não era contagiosa. E foi nos anunciado ali, pegamos alguns obreiros e fomos com 4 obreiros naquela casa. Chegamos naquela casa, irmãos, de longe. Ele disse assim: pastor, pode se aproximar, essa lepra não pega. Porque a gente ficou um pouco receoso, pastor Berti. Mas não pode se aproximar, lá na Boa Vista, próxima congregação. A casinha dele simples. E quando começamos a conversar com ele, ele disse: pastor, e as lágrimas vieram, ele chorou muito. Disse: pastor, eu sou trabalhador, mas a minha esposa me abandonou, meus filhos me abandonou, porque eu estou nessa situação agora, sem trabalhar, estou pobre, estou com essa doença. Mas eu disse para ele: nós estamos aqui para orar por você, e Jesus vai te curar. Aleluia. Levamos o óleo, irmãos, e ungimos ele ali, mas quem cura não é o óleo. Aleluia, nós apenas cumprimos um mandamento bíblico, mas é o poder do nome de Jesus. Aleluia, quando é, irmãos, com algumas semanas, vem a notícia: pastor Irian, o homem já está andando no meio da rua. Jesus tinha curado aquele homem para a glória de Deus. Aleluia, Jesus continua curando. Presbítero Silvano está aqui, é o nosso vice do Parque Brasília. Estávamos doentes, muito enfermos, e naquele dia disseram que os irmãos quiserem descer, desçam, nós vamos orar e Jesus vai curar. Eu estava doente, eu desci, irmãos, e naquela noite o Silvano falou: pastor, o senhor foi curado? Eu disse: Silvano, eu creio que fui curado. Jesus me curou naquela noite, irmãos, e eu fui curado. Ei, eu tenho uma boa notícia para você: Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele ainda cura. Aleluias. E Ele deu a ordem: vão, preguem o Evangelho e curem os doentes. Existem os doentes da alma e os doentes na carne. Aleluia. E Ele é poderoso para curá-los. Perceba, e vendo Jesus a multidão, Jesus olha para a multidão, Ele vai ter compaixão. Ou seja, o amor de Deus revelado em Jesus pela humanidade. Dói o coração, irmãos, em ver pessoas preocupadas com o cachê, com o dinheiro, o que vai ganhar, quantas pessoas tem na igreja, o tamanho do templo, quem vai buscá-lo, que hotel ele vai ficá-lo. Irmãos, eu concordo, tratar os homens de Deus bem, mas tem gente hoje, irmãos, que está enjoado, abusado. Me desculpe a minha sinceridade, sou pernambucano, eu vou usar um linguajar aqui,
dá nojo, irmãos, de algumas pessoas que dizem que amam o Evangelho, que pregam o Evangelho, que amam as almas. Meus queridos, Jesus andava, irmãos, em becos, em valados, ia nos rincões do seu tempo, daquela época, nos lugares que ninguém queria ir. Ele entrava na casa do pobre, do rico. Ele não cobrava para pregar o Evangelho, porque o Evangelho é de graça recebei, de graça dai. Irmãos, temos que pregar com compaixão das almas. Se você prega o Evangelho com interesse, Deus vê a tua intenção. Ah, mas é por amor. Deus vê o teu coração. Mas eu prego porque eu amo, é minha vocação. Mas muitos estão pregando para o enriquecimento, irmãos, próprio. Jesus teve compaixão. Isso aqui o pastor Bertier, ele sabe muito bem disso, o que eu vou dizer para vocês. Quando eu fui enviado para a Bahia, eu não perguntei quanto eu ia ganhar. Quando eu fui enviado para o campo missionário, eu não perguntei o tamanho da igreja. Quando eu fui enviado para o campo missionário, eu não perguntei quantos crentes tinham. Depois passou-se 13 anos e 2 meses. O pastor Bertier nos enviou para Anápolis novamente. Eu não perguntei o tamanho da igreja, eu não perguntei quantos crentes tinham, eu não perguntei o salário. Apenas nós devemos, irmãos, obedecer à voz do Senhor. Se Deus te chamou, Ele cuida. Se Deus te chamou, Ele dá o respaldo. Se Deus te chamou, Ele vai prover. Se Deus te chamou, se a obra é de Deus, pode ter certeza, o dono da seara, Ele é responsável. Dê glória ao nome de Deus nesta manhã. Se você prega o Evangelho, mas não prega por amor e compaixão pelas almas, você é um impostor. Se você prega o Evangelho com interesse próprio, você é um impostor. Se você está usando o Evangelho para enriquecimento, você é um impostor. Se você canta para satisfazer o ego humano, você é um impostor. Mas o verdadeiro cristão prega por amor às almas. Aleluia! Canta para Deus, louva para Deus. Aleluia! Com um propósito de evangelização das almas. Porque se esse não for, irmãos, o alvo, o propósito do Evangelho, aleluia, nós estamos perdendo nosso tempo. Se o Evangelho não for o propósito de pregar Cristo, para o pecador se arrepender e se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão, aleluia, isso não é cristianismo. Prosseguimos aqui, é Jesus ensinando, Jesus está nos ensinando, ou seja, chamados para a colheita. Vamos dizer o tema do congresso? 1, 2, 3, chamados. Agora, esse chamado, quando você lê, ou quando alguém pede, algum pregador, professor, pastor, a pessoa às vezes ele fala, pastor Fernando, como se fosse para tocar do irmão do lado. Não, é para você. Agora, diga comigo assim, diga, eu. Vamos lá, irmão, é muita gente para pouco barulho. Diga, eu fui chamado para a colheita. Então, se dentro de você, se no teu coração, no teu interior, você não tem desejo, eu vou dizer uma alma só, não é 1000 almas não, é uma. Você não tem desejo de ganhar uma alma, você não está obedecendo o chamado. As pessoas brigam para ser apóstolos, pastores, bispos, tantas coisas hoje. As pessoas brigam, tem pessoas que pagam, até compram. Vai lá naqueles camaradas que vende o que não é deles e compra. Aí escute só, brigando, lutando para ser, irmãos, um popstar, uma estrela de Jesus. Meus queridos, todo dia eu luto para ser, pelo menos, um servo de Deus. Todo dia, pastor Carlos, eu luto comigo mesmo para ser pelo menos um servo de Deus. Sabe por quê? Porque se você diz que é servo de Deus, e Deus te manda pregar o Evangelho, e você não prega, você não é servo. Se Ele te manda fazer uma visita, e você não visita, você não é servo. Se Ele te manda orar por um doente,
e você não vai na casa do doente, não vai nos hospitais, você não é servo. Se ele te dá uma ordem e você não obedece, você não é servo. E quantos estão aqui que Deus mandou? Deus vai falar contigo aqui agora. Quantos estão aqui que Deus já te mandou visitar um doente, visitar um hospital, visitar um irmão triste na fé, visitar alguém que parou, estacionou? Quantos aqui Deus já mandou você pregar o evangelho no coletivo? Quantas vezes, irmãos, eu enchi os bolsos de folheto, eu ia lá para o final do coletivo, morando no estado de São Paulo, eu pegava 2 coletivos, fazia o básico em teologia, saía do trabalho de 6 horas, ia direto para a escola, chegava em casa quase meia-noite, mas eu ia para o fim do coletivo, e chegava um por um, ó, Jesus te ama, Jesus, até o motorista chegar no motorista. Todos os dias que eu ia para a escola de teologia, eu fazia, irmãos, esse trabalho. No ano de 2011, entregamos aqui em Anápolis mais de 10.000 folhetos, ali no bairro Residencial das Flores. A igreja que tem o Espírito Santo, o cristão que tem o Espírito Santo, e que o Espírito Santo rege, guia a vida dele, ele é servo de Deus, e Deus manda, e ele obedece. Cadê os servos de Deus aqui nesta manhã? Aleluia. Se Deus te mandar, obedeça a voz de Deus. Se Deus te mandar, obedeça a voz de Deus. Jesus está ensinando, aleluia. Jesus tem compaixão, não é do dinheiro, não é da fama, não é dos holofotes. Jesus tem compaixão, não é, aleluia, do que vão dizer quem Ele é. Ele tem compaixão de ver o homem perdido, escravizado nas drogas. Quantas vezes, ali em Irecê, no presídio, nós realizávamos o culto toda quarta-feira, levávamos o sopão e pregava o evangelho. Quantas vezes os jovens fala assim: pastor, deixa eu cantar um hino. Eu dizia: pode cantar. Atrás das grades eu colocava para ele do outro lado o microfone, e eles começavam a cantar. Vozes lindas, bélicas, voz, cantou de verdade, irmão. E eles começavam a chorar. As lágrimas vinham. E eles diziam assim: pastor, eu sou filho de crente, minha mãe é do círculo de oração. A gente chorava com eles. Eu sentia compaixão daqueles jovens. Jovens bonitos, com vozes lindas. Mas estavam ali, eles diziam: pastor, eu entrei nessa vida, pastor, mas quando eu sair daqui, eu vou voltar para a igreja. Você não sabe o que é missões. Você não sabe o que é o campo de missões, se você não for para o campo de missões. Se você continuar na zona de conforto da sua casa, da sua sala, comendo pipoca, assistindo filme, você não sabe, nunca vai conhecer o que é obra missionária. Mas se você sair desse conforto do teu lado tem uma alma gemendo, do teu lado tem uma vida dizendo: eu preciso de Deus. Do teu lado tem alguém dizendo: olha, prega para mim. Não, mas eu só quero pregar para crente. Eu só quero pregar para crente. Crente não precisa de pregação, irmãos. Pelo amor de Deus. O pecador é quem precisa da pregação. Se você pudesse ouvir as almas, eles iam dizer: pelo amor de Deus, preguem para mim, eu preciso ouvir esse evangelho, porque essa mensagem é poderosa para me libertar das garras do diabo e da morte. Mas se você continuar nesse conforto, nesta visão, você não vai saber o que é campo missionário. Jesus prossegue, aleluia. Ele tem compaixão das almas que andam desgarradas e errantes. Elas andam desgarradas e errantes,
não tem direção, há escama nos seus olhos, há correntes que aprisionam. Eles estão andando desgarrados, errantes, como ovelha que não tem pastor, não tem ninguém que oriente, não tem ninguém que alerte. Ei, aí é um precipício, ei, não vai por esse caminho. Quantos jovens, quantos, o pastor Bertier vai lembrar desse jovem, porque todo mundo lembra dele por causa do nome dele, o Titica, do São Francisco, pastor, que trabalhou lá de servente, que eu batizei ele quando inaugurou o Baixão de Sinésia, aquele menino. Ele trabalhou de servente na nossa igreja. Um jovem, irmãos, que se converteu a Jesus. Trabalhou muito tempo ali no São Francisco. Mas, irmãos, ele desviou do Evangelho. E veio a notícia, pastor Bertier, que o Titica tirou a vida dele. Aí o coração da gente, pastor, corta, porque se tornou um filho. O missionário Anésia esteve lá pregando, ainda era barro, chão batido, para as crianças naquela congregação. Titica era aquele jovem que ficava na portaria, um menino simples, mas a vida o aprisionou nas drogas por muitos anos. Ele entregou a vida a Jesus, mas ele não firmou no Evangelho. Eu já estava aqui, irmãos, quando eu recebi a notícia dele, ele veio a óbito, ele tirou a vida dele. Isso, irmãos, corta o coração. Será, irmãos, que você não sente a dor de ninguém? Será que você não sente? Às vezes está aqui pedindo oferta, e tem crente que peca, murmura. Às vezes o crente não tem nada, Deus abençoa ele, prospera ele, e ele vira avarento. Não quer repartir, não quer compartilhar, não quer abençoar a obra de Deus. Deus te deu saúde, te deu inteligência, te fez prosperar. Agora você tem um mamão como seu Deus. O campo missionário se faz com os joelhos dos que oram, com os pés dos que vão, mas com as mãos dos que contribuem. Jesus tem compaixão das almas que estão sem direção. Versículo 37. Então disse, é Jesus dizendo, porque Ele é o dono da obra, Ele é o dono da seara, Ele é quem envia os ceifeiros, Ele é quem manda, Ele é quem ordena. A seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus está dizendo, olha, é muito grande, mas são poucos que têm o amor, são poucos que têm a chama, são poucos que de fato querem ir pelo propósito da salvação. Muitos querem ir, mas porque hoje o mercado da fé virou, irmãos, uma forma de lucrar. O mundo me rejeitou, eu vou agora para o gospel, porque dá dinheiro. Me desculpe minha sinceridade, por isso que eu louvo a Deus pelo nosso pastor, que quando vem a idolatria aqui, ele expulsa. Já viram o pastor expulsando a idolatria? Porque nós aprendemos muitas vezes a idolatrar os homens. Ah, fulano cobra tanto, porque tem quem paga. Porque se não tivesse quem pagasse, eles não estariam, irmãos, lucrando em cima da fé. Escuta isso aqui. A seara é muito grande, a obra é muito grande, mas poucos são os ceifeiros, aqueles que querem ir, que querem trabalhar pelo propósito do Evangelho, pelo propósito da graça. Aí ele vai dizer, ó, rogai pois ao Senhor da seara, que envie, que mande, que levante ceifeiros para a sua seara. A seara é de Deus, a obra é de Deus, a obra é de Deus. Ah, eu não quero ir. Deus vai salvar alguém, vai te colocar no teu lugar. Ah, eu não vou. Deus vai salvar alguém e vai te mandar no teu lugar, porque a obra é dele, nunca parou. Nunca parou. A obra é de Deus. E eu encerro a minha mensagem
um testemunho do menino chamado Mihai. Eu encerro aqui. Mihai, um menino de 12 anos. Ele morava em um país comunista. Escuta isso aqui. Atenta para isso aqui, irmão. Atenta para isso aqui. Mihai, um menino de 12 anos. Ele morava em um país comunista. Mas o seu coleguinha, pastor Bertier, era filho de pastor, crente. E eles conversando, o filho do pastor começou a pregar para Mihai. Mihai ouviu o evangelho e disse: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Eles moravam em um país onde as igrejas eram cortinas de ferro. Você tem aqui um templo belo, uma bênção. Essas igrejas aqui eram nos porões. Não tinha água, não tinha luz, não tinha ventilação. Lugares, irmãos, que o governo não podia ter acesso, senão prendia os crentes e matavam os crentes. Esse menino ouve a palavra, o evangelho, e crê. O filho do pastor disse: então, você quer aceitar Jesus? Vamos lá na igreja. E eles foram na igreja subterrânea. Chegou lá, o pastor pregou Jesus, o evangelho cristocêntrico. Esse menino creu. Quando ele creu, ele foi batizado com o Espírito Santo. Jesus batizou ele com o Espírito Santo. E Mihai disse: pastor, eu agora vou lá para a praça e eu vou pregar esse Jesus para as pessoas. O pastor disse: não, meu filho, eles vão te prender, eles vão te matar. O menino disse: pastor, se é verdade o que o senhor pregou sobre esse Jesus, se ele fez tudo isso por mim, aquelas pessoas também precisam saber o que ele fez por eles também. Aleluia. E o Mihai saiu, cheio do Espírito Santo, batizado, falando em mistério, crente agora. E ele foi para a praça. E ele começou a pregar na praça. Aleluia. Abaixo o comunismo, Jesus é o Salvador do mundo. Abaixo o comunismo, Jesus é o Salvador do mundo. Os soldados pegaram ele e disseram: olha, você não pode pregar esse Jesus aqui. Aquele menino foi preso. Irmãos, quando libertaram ele, ele foi para a praça novamente. Porque quem é inflamado, aleluia, pela chama missionária, não tem diabo, não tem capeta, não tem demônio, não tem ninguém que segure um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, aleluia. E ele foi para a praça. Pastor Júlio César chegou na praça. Ele começou a pregar novamente: abaixo o comunismo, Jesus é o Salvador do mundo. Pegaram ele, prenderam ele, quebraram as mãos dele, de tanto bater nele, e disseram: não pregue Jesus aqui, você não pode falar desse Jesus. Mihai foi solto. Para onde Mihai foi? A praça, todo machucado, ferido, com as mãos quebradas, foi para a praça. Lá na praça ele começou a pregar de novo: abaixo o comunismo, Jesus é o Salvador do mundo. Aleluia. Pegaram aquele rapaz e disseram: olha, vamos levar você para o capitão. Levaram para o capitão. E o capitão disse para ele: olha, você não pode pregar mentira. Você não pode pregar mentira. E aquele menino disse: não, é verdade tudo que o pastor pregou para mim. Jesus é o Salvador do mundo. Aleluia. E novamente, irmãos, aquele homem se enfureceu. Pegaram, irmãos, e cortaram a língua daquele menino. E ele, cambaleando, formou-se uma poça, irmãos, de sangue. E aquele menino, com muita força que o Espírito Santo deu para ele, ele escreveu na parede: vocês arrancaram a minha língua, mas não arrancaram o Jesus do meu coração. Aquele capitão enfurecido mandou pegar algo e apagar. E os soldados começaram a apagar. Vocês arrancaram a minha língua, ficou Jesus do meu coração. Voltaram buscar água, pastor Bertier. E quando retornaram, estava lá o capitão de joelho, diante da frase: não arrancaram Jesus do meu coração. O capitão aceitou a Jesus. Os soldados se converteram, porque o homem disse:
Ninguém vai morrer por algo que seja mentira. Esse menino pregou algo que é verdadeiro. Jesus é o Salvador do mundo. Dê glória a Deus nesta manhã. Deus abençoe, pastor.